Olá, seja muito bem-vindo então a esse episódio que a gente vai fazer do contrato social de Jean-Jacques Rousseau. E eu quero já de início pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal para você não perder nada do que a gente posta aqui, para você não ficar por fora, entende? E assim também a plataforma vai entender que você se interessa pelo conteúdo. E sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Livro primeiro. Desejo investigar se, tomando os homens como são e as leis tais como poderiam ser, pode haver alguma regra de administração legítima e segura na ordem civil. Proponho-me reconciliar sempre nesta pesquisa o que o direito permite com o que o interesse prescreve, para que a justiça e a utilidade não se encontrem divididas. Passo a tratar da questão sem demonstrar a importância do tema. E se me perguntarem se sou príncipe ou legislador para escrever sobre a política, respondo que não sou nenhuma das duas coisas, e que, justamente por esta razão, escrevo acerca da política. Se fosse príncipe ou legislador, não perderia meu tempo dizendo o que se deve fazer, simplesmente o faria ou silenciaria. Nasci cidadão de um Estado livre e membro do corpo soberano. Por mais frágil que possa ser a influência de minha voz nos negócios públicos, o direito de votar neles é suficiente para impor o dever de me instruir. Sinto-me feliz todas as vezes que medito sobre os governos, ao descobrir sempre em minhas pesquisas novas razões para amar o governo do meu país. Capítulo 1. Assunto deste primeiro livro. O homem nasce livre, porém, por toda parte encontra-se sob os grilhões. Quem acredita ser senhor de outros não deixa de ser mais escravo que eles. Como ocorreu esta mudança? Não sei. O que poderia torná-la legítima? Creio poder responder a esta pergunta. Considerando apenas a força e o efeito dela resultante, diria: enquanto o povo é obrigado a obedecer e obedece, faz bem. Assim que puder sacudir o jugo e o sacode, age melhor ainda, porque, ao recuperar a liberdade pelo mesmo direito pelo qual a tomaram dele, ou ele tem o direito de retomá-la, ou esta não podia ser negada. Mas a ordem social é um direito sagrado, sobre o qual se fundam todos os outros. Entretanto, esse direito não deveria, de modo algum, da natureza, funda-se, portanto, em convenções. Temos de saber quais são essas convenções. Antes de prosseguir, devo determinar o que acabo de afirmar. Capítulo 2. Das primeiras sociedades. A mais antiga de todas as sociedades, entre parênteses, e a única natural, é a família. Ainda assim, os filhos permanecem ligados ao pai enquanto carecerem dele para sua conservação. Logo que este carecimento cessa, o laço natural se dissolve. Os filhos são dispensados da obediência que deviam ao pai. O pai é dispensado dos cuidados que devia aos filhos. E todos igualmente retomam sua independência. Se continuam unidos, não é mais de modo natural, mas voluntário, e a própria família somente se mantém por convenção. Essa liberdade comum é uma consequência da natureza do homem. Sua primeira lei é zelar pela própria conservação. Seus primeiros cuidados são os que deve a si mesmo, e logo que alcança a idade da razão, sendo o único juiz dos próprios meios para sua conservação, torna-se, desta forma, seu próprio senhor. Portanto, a família é, por assim dizer, o primeiro modelo das sociedades políticas. O chefe é a imagem do pai, o povo é a imagem dos filhos, e, como todos nasceram iguais e livres, somente alienam a sua liberdade por sua utilidade. Toda a diferença reside
no fato de que na família o amor do pai pelos filhos recompensa os cuidados que ele lhes oferece, e que no Estado o prazer de comandar substitui este amor que o chefe não nutre pelo povo. Grotius nega que todo poder humano seja estabelecido em favor dos que são governados e cita, como por exemplo, a escravidão. Sua maneira mais constante de argumentar é sempre estabelecer o direito pelo fato. Poderia ser utilizado um método mais consequente, mas não mais favorável aos tiranos. Portanto, é duvidoso, segundo Grotius, que o gênero humano pertença a uma centena de homens ou que essa centena de homens pertença ao gênero humano. E ele parece, em seu livro, tender para a primeira opinião. Esse também é o sentimento de Hobbes. Assim, eis a espécie humana dividida em rebanhos de gado, nos quais cada um tem o seu chefe, que o guarda para devorá-lo. Como um pastor tem uma natureza superior em comparação ao rebanho, os pastores de homens, que são seus líderes, também têm uma natureza superior ao do seu povo. Desta forma, argumentava segundo Philon, o imperador Calígula, concluindo muito bem, a partir dessa analogia, que ou os reis eram deuses ou os homens eram animais. O argumento de Calígula é semelhante ao de Hobbes e Grotius. Antes de todos eles, Aristóteles havia dito também que os homens não são naturalmente iguais, mas que uns nascem para a escravidão enquanto outros para a dominação. Aristóteles tinha razão. No entanto, tomou o efeito pela causa. Todo homem que nasce na escravidão, nasce para a escravidão. Não resta dúvida. Os escravos perdem tudo ao serem acorrentados. Até mesmo o direito de libertar-se dos grilhões. Amam a servidão, tanto quanto os companheiros de Ulisses amavam seu embrutamento? Portanto, se existem escravos por natureza, é porque também existem escravos contra a natureza. A força fez os primeiros escravos, a covardia os eterniza. Não disse nada sobre o rei Adão, nem sobre o imperador Noé, pai dos 3 grandes monarcas que dividiram o universo, como fizeram os filhos de Saturno, que muitos acreditaram ao reconhecer naqueles. Espero que me agradeçam esta moderação, pois descendo diretamente de um desses príncipes, e talvez do ramo mais velho, como posso saber se, ao examinar os títulos, não descobriria ser eu o rei legítimo do gênero humano? Seja como for, não se pode negar que Adão foi o soberano do mundo, como Robson em sua ilha, visto que era o único habitante, e o que havia de cômodo nesse império era que o monarca, seguro em seu trono, não tinha de temer nem rebeliões, nem guerras, nem conspiradores.